Ok, a todos recebam as minhas saudações de paz. Nós vamos continuar a parte 2 de uma série de vídeos que eu tenho postado. Tenho a primeira parte postada aqui na rede social. Seja lá onde você esteja a assistir, seja pelo YouTube, Instagram ou Facebook. Nós estamos numa série de vídeos com o tema Fomos Comprados, onde nós estamos a meditar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, onde a Bíblia nos ensina que porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu estou a dividir essa série em 3 vídeos, este aqui é o segundo. No primeiro vídeo nós falamos que precisamos glorificar a Deus com o nosso espírito. E hoje vamos falar de um assunto que é um tanto quanto extenso, mas eu vou procurar ser cirúrgico na minha dissertação, de que nós precisamos glorificar a Deus também com o nosso corpo. Por isso vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 29 até o 39. Como habitual, eu vou ler a versão Nova Almeida atualizada e prestemos então atenção àquilo que o texto bíblico declara. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, noutras versões vem leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Novamente o nosso Senhor Jesus replica dizendo: se a sua mão direita levar você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Algo que me chama a atenção nesse texto é que o nosso Senhor Jesus ele não fala somente em cortar o membro. Ele também se refere que há necessidade de que deitemos fora. Porque eu acredito que muitas das vezes, mesmo o nosso Senhor estando aqui a fazer uma espécie de uma ilustração, porque ele de forma alguma estava a nos incitar à autoimolação, ou muito menos a autoflagelação. Jesus estava a dizer, se existe algo em nós que nos leva a pecar, nós precisamos remover esta coisa de nós e jogá-la fora. E é importante que entendamos esses 2 princípios, a remoção e jogar fora. Porque eu acredito que a realidade de muitos crentes contemporâneos não é só o fato de que abandonaram seus pecados, mas alguns de nós temos aquilo que por gíria chamamos de pecados de estimação, onde na verdade nós consideramos e aparentemente diante de todo o povo nós achamos ter abandonado, consideramos ter deixado, mas no fundo, mesmo depois de aparentemente termos deixado, não procedemos com o segundo passo, que é jogar fora. O nosso Senhor Jesus nos convida a não só a arrancar de nós, mas também a deitar fora. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que o nosso Senhor estava a falar de partes do nosso corpo. E o nosso tema hoje é glorificar a Deus com o nosso corpo. Declarações como essas nos levam todo dia a refletir que parece que o nosso corpo tem vontade própria. Porque Jesus fala, se o teu braço te leva a pecar. É como se, deixa-me aqui ler de novo, se o teu olho direito leva você a pecar. Se a sua mão direita leva você a pecar, não somos nós, mas a mão ou o olho que nos levará a pecar. E nós bem conhecemos aquilo que a Bíblia considera como concupiscências da carne, dos olhos, que são os desejos que estão de alguma forma impregnados nos nossos sentidos. Jesus, por outras palavras, estava a nos ensinar que nós precisamos ter controle e domínio sobre os nossos sentidos e não eles ter controle e domínio sobre nós. Se nós pecamos com os olhos, Jesus está a ensinar, arranca os olhos, ou seja, aquilo que te faz pecar, extingue a tua concupiscência. É mais preferível viver sem ter esse sentido, entendendo que ele de alguma forma pode nos fazer pecar e nos fazer estar distante de Deus. Jesus está a nos ensinar, mortifiquem os vossos sentidos, mortifiquem os vossos desejos, mortifiquem as vontades da vossa carne, porque se não procederem de tal forma, o vosso lugar é o inferno, o nosso lugar é o inferno.
E obviamente quem vai para o inferno não glorifica o Senhor de modo algum. Eu quero continuar com esse entendimento e pedir que você leia comigo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Paulo na sua declaração diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. Noutras versões diz: reduzo à escravidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É como se Paulo tivesse a reforçar a ideia que o nosso Senhor Jesus já nos passou nos versículos lá de Mateus 5. Há uma necessidade clara de que nós precisamos subjugar o nosso corpo, a nossa vontade, os nossos desejos, para que não sejamos reprovados no final do dia. Eu quero continuar a levantar uma questão aqui. Por qual motivo nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo? Porque o grande questionamento muitas das vezes é esse. Será que é mesmo necessário? Por que é necessário? E não só necessário, como também por que é importante que nós glorifiquemos a Deus com o nosso corpo? Eu quero muito primeiramente abrir 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, onde ele diz, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Eu acredito que o modo como usamos nosso corpo, a forma como tratamos dele, precisa de alguma maneira e necessariamente glorificar a Deus. Mas sem parar por aí, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo? Noutras versões vem: é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o quais possuís da parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Existem inúmeras verdades dentro dessa declaração bíblica, mas das que mais me chama a atenção é a verdade de que nós somos templo do Espírito Santo e a verdade é que nós não somos de nós mesmos. Por outras palavras, se é nossa obrigação, porque lá em 1 Coríntios 6:20 nós entendemos que Paulo fala no sentido imperativo: glorificai. Se é nossa obrigação glorificar a Deus no nosso corpo, nós precisamos entender que de alguma forma esse corpo não é nosso. E 1 Coríntios 6:19 fala precisamente desse aspecto. O nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus. Por quê? Porque fomos comprados. Ele tem autoridade, autonomia, domínio e controle do nosso corpo. Por isso é que nós precisamos glorificar a Deus, honrá-lo com o nosso corpo. Entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo não passa mera e simplesmente por entender que nós somos a habitação de Deus, mas passa por percebermos uma questão que também é extremamente importante. Ser santuário significa ser declarado exclusivo para um aspecto ou para um uso que não é comum. Nosso corpo não é para uso comum, para uso banal, natural, para uso superficial. Por isso é que somos templo, santuário do Espírito Santo. Porque Ele nos deu esse corpo, não é para usarmos da forma mais inconveniente e absurda do mundo. Não é para desonrá-lo, expô-lo à ignomínia, não. O nosso Senhor, Ele espera de nossa parte honra e glória com o nosso corpo. E daqui a pouco vamos entender por quê. Romanos 12:1. Nós chamamos o paradoxo de Romanos 12:1. Irmãos, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A ideia de sacrifício sempre esteve relacionada com morte, mas Paulo aqui fala que o sacrifício necessariamente precisa ser vivo. A pergunta que se levanta é um sacrifício ou não é? Na verdade é que é sim um sacrifício. Porque se nós entendermos o que o nosso Senhor Jesus em Mateus 5, que é o texto áureo desse vídeo, Ele nos ensina que nós precisamos até cortar um membro para não pecar. Nós vamos entender que existe uma necessidade que nós devemos não só entender que o nosso corpo precisa ser mortificado, mas que as vontades dele também precisam ser reduzidas à escravidão. Glorificar a Deus passa por entender que não devemos entregar os nossos corpos ao pecado. Pelo contrário, nos doarmos, nos subjugar as nossas vontades para que a vontade do Espírito Santo e a vontade de Deus tenha predomínio, preeminência, predominância sobre nós. Isso daqui passa e é glorificar Deus com o nosso corpo. Eu amo fazer uma correlação entre Romanos 12:1 e Romanos 6:13. Onde Romanos 12:1, por exemplo, Romanos 12:1 e Romanos 6:19. Porque Romanos 6:19 diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Romanos 12:1, a Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício.
Porque a verdade é que esse templo era na verdade um lugar de culto e nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício. Então nós somos ao mesmo tempo o templo e temos à nossa disposição o nosso corpo, que é o sacrifício. Logo, o culto, que é um lugar de reverência, honra, glória ao nosso Deus, não é simplesmente um lugar que é uma celebração pública, onde nos reunimos numa sala ou num prédio para glorificar o nosso Deus. Culto também passa por entender que nós somos o templo e temos à disposição o sacrifício. E glorificar e honrar o nosso Deus passa precisamente por isso, em apresentar o nosso corpo como sacrifício a Ele. Ou seja, em dizer assim, quem manda aqui não são as vontades da minha carne, mas são as vontades do Senhor. Quem manda aqui não é o desejo do meu corpo, mas é o desejo do teu espírito. Ele tem domínio, Ele tem predominância, Ele tem controle, Ele vence, Ele tem toda a autoridade e honra dentro de mim. Isso daqui é prestar culto a Deus. E é importante que nós entendamos esse tipo de verdade. Eu quero terminar com uma declaração. Glorificar a Deus com o nosso corpo significa preservar-se em santidade. Porque por mais que falemos inúmeras vezes sobre a necessidade que temos de glorificar a Deus com o nosso corpo, algo que precisamos entender que preservar-se em santidade passa por esse pressuposto. Ou seja, se queremos glorificar a Deus no nosso corpo, nós precisamos viver em santidade. Por quê? Romanos 6,13 diz assim: nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como revividos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia! Nós precisamos apresentar a Deus nossos membros como instrumentos de justiça e não como instrumentos de pecado. Quando nós pecamos, quando nós ofertamos nosso corpo como instrumento de imoralidade e de justiça, é um maior nível de honra, de desonra, aliás, que nós podemos dar para Deus. Colossenses 3,5 diz que nós devemos mortificar os nossos membros, outras versões diz o nosso corpo, que estão sobre a terra. Ele fala de que? Da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, da vil concupiscência, da avareza e da idolatria. Em 1 Coríntios 6,18, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual e nas outras versões de prostituição, comete contra o seu próprio corpo. Irmãos, nós falamos de inúmeros pecados. Os pecados na área de imoralidade sexual são os pecados mais terríveis, porque a Bíblia diz que atacam diretamente, são cometidos diretamente contra o nosso corpo. Por outras palavras, é um ato claro, é um ato explícito de profanação do templo de Deus. Se nós de alguma forma conseguimos reconhecer que somos templos de Deus, templos do Espírito Santo, e que precisamos ser santos e nos preservar em santidade, nós precisamos entender que precisamos nos abster dos pecados da área sexual. Eu não digo só esses, mas todos, mas os pecados sexuais, como a pornografia, como a masturbação, o adultério, como o pecado da fornicação, o pecado da lascívia, esses pecados que estão intrinsecamente relacionados com o nosso corpo, é o maior ato de profanação do templo de Deus. Eu quero deixar um recado para você e para todos nós. Se nós somos templo de Deus, o convite de Deus é que mortifiquemos as nossas vontades. Nós lemos em 1 Coríntios 6, 9 e 27. Subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. A graça nos proporciona meios para que possamos ser empoderados por Deus e sermos colocados no lugar de vitória sobre a carne. Mortificar o corpo é a solução para não chegar num lugar de desonra e profanação do templo de Deus, que é o nosso corpo. Mortifique as vontades da carne. Não é uma questão de nos sentirmos melhores do que os outros. Isso de modo algum mudará Deus. Pelo contrário, colocará-nos num lugar onde nós vamos entender que a santidade é o caminho para a intimidade. E que pela intimidade nós conseguimos autoridade. E com autoridade, a vitória. Deus te abençoe.